Vamos lá, pessoal, mais um vídeo aqui do canal Vinopax. Este é o vídeo 2 da série sobre Jerez. Jerez é um vinho mágico e eu já fiz uma introdução, a gente juntou história, contou muitos detalhes sobre a produção de Jerez. E agora nós vamos falar dos estilos de Jerez. São muitos, tá? São muitos estilos. Eu vou tentar resumidamente, para a gente tentar fazer um vídeo de menos de uma hora. Não, tô brincando, vamos ver se com 20 minutos a gente resolve aqui, tá? Vamos ver se a gente resolve os estilos de Jerez. Tá? Vou colocar algumas questões pessoais, alguns estilos que eu já provei, mas vamos falar pelo menos um pouquinho de como funcionam os estilos. Tá? Então, mas tem o vídeo 1 com a história de Jerez, e Jerez é um vinho mágico. Vocês vão ver aqui que agora eu vou mostrar a mágica acontecendo aqui para vocês quando a gente falar de fino e manzanilla, né? Que são os primeiros estilos aqui que a gente vai falar. Tá? Mas já começando, não esqueça de dar o like, né, pessoal? Quem não é inscrito, se inscreve no canal, se inscreve, tá? Assina, todos acionem o sininho, tá? Acione o sininho, que é para não perder as atualizações, tá? Precisamos melhorar o nosso índice de gente com o sininho acionado aí, aquele que você clica ali no símbolozinho do sininho do YouTube e aciona todos, né, para receber todas as atualizações do canal Vinopax, tá? Ser todos os vídeos que a gente mandar e eventualmente uma mensagem que eu mando. Como eu não mando sempre, eu não posso fazer vídeo todo dia no canal, então eu nem vou perturbar muito vocês, tá? Mas acompanha. E vai ter a playlist da Jerez, né? Que vai ter os vídeos todos elencados ali juntos. Se você está vendo esse vídeo, quando os 6 vídeos já estão publicados, ótimo. Porque aí você já pode assistir a playlist, ligar a playlist e assiste a playlist toda, né? De uma vez só, se quiser, se tiver tempo para isso, né? Mas vamos lá então, vamos falar desse vinho mágico que é Jerez, tá? Espero que um pouco da mágica eu já tenha alimentado vocês lá no vídeo 1, tenha feito vocês se apaixonarem por isso. Se você já toma Jerez, assim, nossa, que maneiro, né? Jerez tem muita história. E se você não conhece Jerez, diga assim, cara, eu preciso provar isso. A ideia é essa, porque é isso mesmo, tá? Então vamos ver, vocês vão ver que Jerez tem pelo menos 3 grandes estilos diferentes, tá? Nós vamos abordar os 3 grandes estilos e um pouquinho do que tem cada um dentro desses, né? As ramificações tem dentro. E, e vocês vão ver que então, tem Jerez para todas as ocasiões, tem Jerez para todos os estilos, né? Tem Jerez seco e tem Jerez doce. Tem Jerez que é mais estruturado, a gente fala gordo, que é a ideia de um vinho que é oleoso, né? Que é denso, e tem Jerez um pouco menos. Então tem Jerez de tudo jeito. Tem Jerez para você tomar de entrada, na refeição principal, na sobremesa, né? Tem Jerez para todas as combinações, né? Mas vamos então para a nossa primeira combinação de Jerez, tá? Vamos falar então do fino e do manzanilla. Vamos falar do fino então, tá? Então Jerez tem aquilo, né, que forma a flor, né? A Saccharomyces cerevisiae. Eu vou deixar escrito de novo aqui no vídeo 1, eu já fiz, mas vou fazer de novo aqui para vocês. Nosso fungo ou levedura, ele vai atacar alguns dos vinhos, né? Aqueles vinhos que são mais apropriados para o ataque das leveduras, para ficar em contato com as leveduras. Então vai fazer o que a gente chama de envelhecimento não oxidativo ou envelhecimento biológico, né? Porque ao invés de ficar em contato com o ar dentro da bota, vocês já sabem que é bota e não barrica, lá assim que chama em Jerez, né? Então dentro da bota fica a camada de vinho, uma bota em que cabe 600 litros, uma barrica imensa, né? Então fica a camada em que tem vinho, forma a camada de leveduras, a flor que chama, e aí fica uma camadinha de ar em cima, né? Então fica essa composição, né? E essas leveduras elas estão se alimentando de açúcar e de glicerol. O glicerol é uma das é um tipo de álcool que ele tem essa característica gordurosa. Então esse vinho vai ficando fino, no sentido que a gente usa de vinho não fino é qualidade, e o nome inclusive do estilo é fino, né? Mas ele fica um vinho seco e um vinho fino de finura mesmo, da densidade dele ser pequena, né, ser baixa. Então, o vinho delicado e seco, tá? Esse é o vinho que vai harmonizar com refeição, né? Não é com sobremesa, é o vinho seco. Então essa levedura não vai deixar o vinho ser doce e não vai deixar o vinho ser gorduroso, ser oleoso. Esse vinho vai ser fino. Esse é o vinho fino, tá? Que teve o ataque mágico das leveduras lá em Jerez, tá? Agora, em Sanlúcar de Barrameda, que é uma cidade em particular
que está mais exposta às influências do vento poente, do Oceano Atlântico, que está diretamente exposta, e os vinhedos estão expostos também, mas em particular as bodegas onde são feitos os processos de soleira, né, que é o empilhamento das barricas, faz a saca, faz o rocio e entrega o vinho da barrica que está em cima, da bota que está em cima, para a bota que está embaixo, da criadeira inferior até que vai a soleira. Né? Então, pelo método da soleira, que está descrita no vídeo 1, um pouco mais calmo, você vai então ali deixar a influência marítima agir. E ali acontece o processo mágico, em que a flor age, e no caso específico de Salúncar de Barrameda, a flor age multiplicada por 5, multiplicada por 10 em relação ao resto da região de Jerez. Portanto, ali vai formar muito mais flor. E é por isso que o nome desse vinho, que forma muito mais flor e fica muito mais fino, chama Manzanilla. Tá? Então, Manzanilla é o nome do fino feito em Salúncar de Barrameda, onde há um processo especial, né? Onde a natureza, o terroir, né, no caso a influência marítima, faz com que esse vinho seja mais especial ainda. Aqui quero parar para falar de uma particularidade minha quando eu tomei a primeira vez o Jerez. Né? Na primeira vez que eu tomei Jerez, eu tomei dois diferentes. Eu tomei um doce Pedro Ximénez e tomei um Manzanilla. Tá, agora não lembro qual era o Manzanilla. Fugiu a vinícola, a bodega. Mas o fato é que quando eu não estava preparado para a experiência, isso faz muitos anos, eu ainda era muito novo, tinha começado a participar de confrarias ainda. E logo de cara, logo no início, já apareceu esse vinho completamente diferente. Gente, era um vinho salgado. Eu não estava preparado para tomar um vinho salgado, entendeu? Então, acontece isso, tá? Então, precisa saber. Esse é um vinho muito especial, maravilhoso, mas que você precisa saber que ele tem uma característica muito diferente de tudo que você já tomou antes, tá? E realmente, ali a influência do mar, seja no solo, seja na própria produção, faz com que ganhe essa mineralidade, tá? Que às vezes é bem forte em Jerez, tá? Então tem que tomar pensando que eu vou tomar algo que é quase salgado, né? E é um vinho que vai cair muito bem com pratos ibéricos, né? O pessoal fala em presunto cru, né? Um presunto pata negra. Gente, esse tipo de coisa vai cair bem demais com esses Jerez fino e manzanilla. Então esse é um estilo, tá? O que recebe a ação da flor, no caso do fino, pode ser feito em todo o triângulo ali das cidades, né? De Puerto Santa Maria, de Jerez e em Salúncar de Barrameda, em particular, faz o manzanilla. Esse é o resumo. Vamos passar então para um segundo estilo de Jerez, né? Os Jerez que são chamados de intensos, né? É uma das formas que a gente pode chamar. Nós temos aí o Oloroso, o Palo Cortado e o Amontillado, né? Então, o que acontece com esses vinhos? Esses vinhos, eles vão sofrer ou vão receber essa passagem pela soleira oxidativa. O tempo que eles passarem de criança, que criança em espanhol é essa, né, esse cuidado com o vinho nas barricas, né, ou no caso lá são as botas. Então esse período que ele passa na soleira, ele vai sofrer a ação oxidativa. Como não vai ter a camada de leveduras, de flor, impedindo o contato ar com o vinho, então haverá contato ar com o vinho. No caso do oloroso a gente traduz como perfumado do espanhol. Então o que acontece com esse vinho perfumado? Né? Ele é um vinho então intenso em aromas, o nome está falando, e ele é um vinho que a gente vai chamar de gorduroso. Então se você fizer um movimento de taça, nele você vai ver a formação. E eu acho que eu vou ter um oloroso na degustação. Vai ter o vídeo 3 com a degustação de Jerez, tá? Eu acho que eu tenho um oloroso na degustação, tá? Depois vamos ver no vídeo 3, tá? Se eu tô fazendo sendo os próximos capítulos ou não aqui, tá? Mas então quando você gira o vinho oloroso em taça, ele faz aquela coisa bem lenta, bem densa, né? Porque ele é um vinho mais intenso, né? E que tem mais gordura, porque o glicerol tá ali, não teve a levedura comendo o glicerol. Então, e aí você vai ter então o Amontillado, é um vinho que tem característica para ser um oloroso, mas recebeu alguma passagem
de flor, tá? E você tem o palo cortado. O palo cortado, ele é um vinho que fica a meio caminho entre o oloroso e entre amonteado. E ele é um vinho que tem essa história por causa do nome dele, é um nome muito especial, tá? Porque o que acontece com o palo, né? O que acontecia? Os capatazes que trabalham junto com o enólogo lá dentro das bodegas, cuidando das soleiras, em tese, no passado era assim. Hoje em dia é mais proposital. O palo cortado é um dos mais caros e mais raros verês, tá? Então, por isso, ele é especial por isso. Então, é claro que não se produz muito. Mas você pega. Quando o enólogo ia lá escolher os vinhos, ele dizia assim: ó, esse vinho é bom para fazer flor. Vamos separar aqui, esse vinho especial, vai dar muita flor aqui, esse vinho que nós vinificamos aqui, fizemos a fermentação alcoólica. Então separa, já coloca lá naquelas botas que a gente sabe que formam flor. Então o melhor vinho para formar flor, junta com as botas que formam flor. Tá? Porque com o tempo, essas botas são usadas muitas vezes, eles já sabem, né, quais são aquelas soleiras que são as melhores para fazer flor. Tá? Então pegava esse vinho e juntava lá para fazer fino e manzanilla, né? Aí você separava o outro vinho e dizia assim, bom, esse aqui a gente sabe que esse vinho não vai dar flor legal, então põe naquelas botas que a gente sabe que a gente não quer fazer flor com elas. A gente já vai botar mais álcool, um álcool que não permite de uma vez a formação de flor, e aí vai ser amonteado ou oloroso. Alguns vinhos desses que eram pensados para ser fino ou manzanilla, não viravam fino ou manzanilla. Começava a fazer a flor e uma hora a flor para. A flor não vai para frente. Aí o que acontece? Conforme vai acontecendo flor, o cara vai colocando um risquinho. É o palo. É o pau. É um risquinho que ele coloca na, na bota dele. Né? Ele vai lá, a bota é a barrica, tá? Para quem não viu o vídeo 1, bota é a barrica. Então ele coloca na bota o risquinho. Né? Aí, se ele percebe que. Daí ele vai lá e coloca outro risquinho. Conforme vai formando a flor, ele vai fazendo as marquinhas. Quando ele vê que não vai mais a flor, a flor já era. Aí ele fazia o corte no risco. Palo cortado. Tá? Então aí formou-se o palo cortado. E o palo cortado é entendido assim em termos de degustação, em termos de sensações, algo com a meio caminho entre o oloroso e o amonteado. Tá? Então aí você tem esse estilo dos intensos. Né? E, bom, só a questão aqui de formar flor ou não, há o controle hoje pelo álcool. Né? Se você sabe que vai formar flor, você mantém a graduação alcoólica abaixo de 15 graus alcoólicos, que é para não matar as leveduras, né? Para deixar a flor se fazer. Agora, se você quer nem que seja oxidativo direto, que nem tenha flor, aí você já sobe a graduação alcoólica de 17, 18 para cima, que aí a flor não forma mesmo. O Saccharomyces lá, Civise, nem se forma. Então, você já toma a decisão. E você pode fazer um palo cortado na hands, né? Na mão, na vontade do enólogo ou do capataz. Que você diz assim, bom, esse era um vinho bom pra caramba, que dá pra fazer, vai fazer fino, mas eu vou interromper aqui no meio do caminho, eu interrompo, simplesmente aumenta a graduação alcoólica, a flor vai embora, e se você quiser produzir um pouco mais de palo cortado, que não seja esse sim na sorte, você faz ali na graduação alcoólica mesmo, tá? Então esse que é o lance, assim, tem um lance de mistério que acontecia da imprevisibilidade, mas hoje há algum controle. A questão é que continua sendo raro, continua sendo o que menos se produz é o palo cortado. Então, acho que, claro, hoje como tem um grande controle, um grande cuidado na região com a denominação de origem e com as experiências negativas que a gente viu no outro vídeo, né, de perder, de várias vezes o Jerez perder a fama, de perder a reputação por conta de perdas de qualidade excessivas na produção, hoje se toma esse cuidado, né? Então o palo cortado é mantido em pouca quantidade, os produtores são muito cuidadosos para manter a tradição, para manter as coisas funcionando lá em Jerez em alto nível. E aí você tem a terceira categoria, grande categoria, que são os Jerez doces. Você pode, inclusive, para provocar que fique mais doce, secar essas uvas ou até fazer a colheita tardia delas, quando você sabe que vai fazer cream, por exemplo, que é um dos doces, né? Tem cream, pale cream, Pedro Ximénez e Medium, né, que é para o público inglês, né? Então os nomes, muitos estão ligados à Inglaterra, né? Então, Jerez,
Em inglês pegou sherry, e em português a gente fala xerez também, né? Mas é Jerez ou sherry, né? Então, mas aí do inglês o medium, o cream, pale cream, ou Pedro Ximénez, que também é apelidado de PX ou PX, né? Então Pedro Ximénez é uma uva em particular, né? Que faz os vinhos doces também, tende a fazer vinhos doces. Então você pode deixar as uvas de colheita tardia ou até deixar secar para você concentrar mais açúcar e você faz os vinhos, né? E eles vão passar também por processos de soleira, tá? Tem algum envelhecimento, às vezes pode ter muito, não tem problema, mas geralmente tem algum envelhecimento. E você nota isso, em Jerez em geral você nota o envelhecimento na cor. São vinhos feitos de uva branca que não estão brancos, né? Não estão claros, amarelados, com tons dourados ou com toques verdeais, palha, nada disso. As cores ali tendem, né, pro escuro, porque o vinho branco, quando ele envelhece, ele escurece. O tinto, quando envelhece, ele clareia, né? Você começa com os vinhos Porto Rubi, por exemplo, aí você tem o Tawny, que é o aloirado, né? Ele vai ganhando aquele tom tijolado. O branco inverso. O branco vai escurecendo, então ele fica com aquela cor âmbar, âmbar escuro. Ele sai lá do amarelo, né? Sai do dourado e vai pro âmbar, âmbar escuro. Aí, inclusive, vai ficando um marrom bem escuro. E os mais antigos, com 30, 40, 50 anos de média, porque vocês viram no vídeo 1, no lance da soleira, né? Você pega o vinho antigo e mistura com o vinho novo, e mistura com o antigo que está mais embaixo. E ali tem uma média de idade. Às vezes a média de idade é 30 anos, mas você pode ter um vinho de 80 anos ali, um pouquinho, né? Porto a gente sabe que é assim também, com outro método, não é soleira, é um outro jeito que eles fazem lá, mas tem essa questão da mistura de safras. Então, então esse processo de soleira para o vinho doce faz muito bem. Qual é o nosso problema no mundo do vinho com vinho doce? Vinho doce pode ficar enjoativo, pode. Vinho doce pode ficar chato, pode. Então, para você tomar vinho e curtir, degustar, a gente sempre precisa que os vinhos doces sejam equilibrados com acidez. A acidez permite tanto envelhecimento quanto equilíbrio com a doçura, tá? Então, os melhores vinhos doces do mundo, o Tokai húngaro, né? Você tem Tokai 5 putoninhos, um dos maiores níveis de açúcar natural, né? Açúcar da própria uva natural. Ataque da Botrytis cinerea lá, é um outro tipo de fungo que ataca a parreira. Nada a ver agora, misturei os assuntos, nada a ver com fugir do assunto. Mas vamos terminar de falar disso aqui, tá? Então, a uva seca, você vai lá e faz os vinhos doces. 5 putoninhos ou mais doce, né? No Tokai húngaro, tá? Mas o que você precisa, por que ele é tão especial? Você poderia fazer isso em outros lugares do mundo. Você precisa que seja ácido, acidez para equilibrar. E isso lá na Hungria acontece. Vamos falar do vinho francês doce, mesma coisa, né? Você precisa de acidez. Vamos falar do leite harvest. Aqui pode ser feito no Chile, no Brasil, tem a Aurorinha leite harvest. A gente precisa de acidez para equilibrar essa doçura toda. Aí vai dar um equilíbrio na boca. E aqui o processo, tanto a própria produção lá na região favorece a acidez no solo, terroir, né? Ventos, quanto clima, quanto a própria passagem em botas vai fazer em soleira, vai fazer o vinho ganhar em qualidade, tá? Então você tem um vinho doce, mas equilibrado, que agrada as pessoas que gostam de vinho doce, é um vinho para ser tomado sobremesa, mas também pode ser um vinho aqui para, né, que agrada a todos, inclusive aos bebedores experientes. Então tem vinho doce bom de qualidade, tá? Não teve adição nenhuma de açúcar de cana, que dá gosto o açúcar de cana dá aroma de pelo de cachorro molhado. Eu gosto do termo em inglês fox, que é o cheiro da raposa, né? E a gente não quer isso no vinho. Você já tomou vinho doce de garrafão, você sabe. Eu já tomei, eu sei. Então, né, você sabe disso, tá? Que tem isso. A gente pode tomar, não tem problema, tá? Sem preconceito. A gente sempre fala aqui, vinho sem pose. Né? Então, sem preconceitos. Se oferecerem vinho de garrafão, eu vou tomar, eu vou provar. Eu gosto de ter as experiências. Mas a gente sabe que a adição de açúcar de cana no vinho não contribui com a qualidade. A gente quer a pureza. E a pureza é conseguida lá. Um dos lugares onde a gente consegue essa pureza para o vinho doce, com acidez equilibrada, é em Jerez. Tratados aqui dos três tipos mais fundamentais de Jerez e suas subdivisões, né? Vamos falar agora de uma última
de um último tipo. Na verdade é mais um tipo, porque existem outros nomes que o próprio produtor, um produtor em particular quer dar, porque ele faz uma edição especial, uma coisa assim, tem isso. E tem os vinhos safrados também, tá? De vez em quando faz um sherry safrado, tá? Uma safra muito especial, um vinho de alta qualidade eles fazem. Falando em sherry, antes da gente falar dos vinhos bem envelhecidos, vamos falar de uma, de uma curiosidade. Há whiskies que há whiskies escoceses que vão em Jerez, compram as antigas botas de Jerez e fazem envelhecimento de whisky em barricas de Jerez. Eles falam whisky cherry, que é um whisky que comprou botas de Jerez que não vão mais ser usadas lá de Jerez, eles levam para a Escócia e lá envelhecem os whiskies, inclusive o whisky fica mais rosado, ele fica com uma cor diferente. Whisky cherry, faz sentido, né? Então os ingleses têm essa forte relação com a região, né, que ajudaram a constituir a região como exportadora de vinho, pelo gosto que os ingleses tinham por esse tipo de vinho, vinho fortificado, vinho que viaja, vinho que vai para o navio, né? Então também tem essa coisa com o whisky. Mas calma, nada a ver, vou mais uma fugida de assunto, mas uma curiosidade legal, né, que vale a pena a gente falar. Vamos falar então agora dos vinhos envelhecidos, tá? É, dois siglas aqui e que nome em latim, eu vou tentar, tá? Você tem o Vinum Optimum Signatum, eu vou deixar aqui, VOS, né? Que quer dizer vinho marcado como excelente ou ótimo, né? Vinho marcado como ótimo ou excelente. E curiosamente a mesma, né? O golpe de marketing aí, tá? Que em inglês ele é o Very Old Sherry, né? VOS, Very Old Sherry. Então, isso é recente, tem 20 anos que começou isso, é dos anos 2000, tá? Que o órgão controlador da região de Jerez, da denominação de origem, né, o Conselho Regulador, eles fazem provas às cegas e provas independentes, não é o produtor que define isso, é um painel, um grupo de pessoas independentes que provam o vinho e atestam que aquele vinho é antigo. Tá? Então, para você receber um VOS, teu vinho tem que ter características. Você declara, né? A bodega declara que tem um vinho que tem mais de 20 anos, essa que é a questão, é 20 anos, de média. De média. Então você pode ter um vinho de 60 anos, de 40, de 30, de 20, de 10, e até de 2, 3 anos. A média de volume tem que dar pelo menos 20 anos ou mais, para você ser VOS, né? Vinum Optimum Signatum. Tentei, hein? Latim, não sei falar latim, mas tá aí. Apareceu escritinho aqui para vocês, né? Enfim, então, aí tá um vinho envelhecido que tem pelo menos 20 anos, tá? E pro inglês fica bom, que é Very Old Sherry, então a coisa ficou, combinou pro mercado inglês como um dos mercados mais importantes. Há mercado importante também na Alemanha, na Holanda, né? E no Brasil espero que a gente consiga alimentar mais o mercado ainda, né? Divulgando e falando desse vinho que é muito especial. E você tem uma outra sigla, que é Vinum Optimum Rari Signatum, né, que é VORS. E em inglês fica ele deu uma inversãozinha, né? Very Rare Old Cherry, né? Mas fica o VORS de qualquer maneira, que é a sigla em latim. E esse para ganhar esta sigla, que tem o R de raro ali, tem que ter uma média de mais de 30 anos, tá? Vamos colocar uma imagenzinha aqui para vocês, no vídeo 1, espero ter colocado essa imagenzinha aqui, mostrando um vinho sherry ou um Jerez muito antigo. Veja como o vinho fica preto, tá? Fica escuro mesmo, fechado. Então, esses são vinhos, obviamente, raríssimos, e inclusive há regras de uma produção máxima por volume que você possui desses vinhos certificados pelo Conselho Regulador. Você tem um limite máximo de garrafas que você pode vender, né, distribuir, para que você sempre mantenha essas soleiras históricas que tem lá 80, 100, algumas 120 anos de vida, em que as barricas, as botas estão lá esse período todo, tá? Com líquidos antiquíssimos, de 4, 5 gerações de produtores, né? Fazendo o Jerez lá, e eles ainda têm um percentualzinho desse vinho antigo lá, que é para fazer essa qualidade toda, né? E esses vinhos
tão raros e antigos. Então é isso, pessoal, é por isso que eu estou fazendo em capítulos. Vocês estão vendo que Jerez é um mundo, né? É um mundo, Jerez é um mundo de coisas, né? Então, a gente deu uma pincelada aqui. Eu nem entrei muito na harmonização, mas se você é inscrito no canal, você já pegou a manha de harmonização também um pouco, né? E obviamente, né? Que a gente deu o toquezinho, né? O fino com coisas mais entradas, aquela gastronomia da região, né? O presunto, aquela coisa toda. Eu diria que para carnes, a carne gordurosa, o oloroso vai encarar bem. Por quê? Porque ele é perfumado e ele é gordo, então ele aguenta a carne gorda, né? Então ele vai dar a combinação. E com o cream, deixem os creams, os doces para a sobremesa. Se você vai começar Jerez, comece, inclusive em preço, o cream você vai achar mais em conta. Na casa você vai conseguir por R$100 e poucos um cream. E estamos falando aqui na importação aqui com o dólar a R$5, né? Que é quando eu estou gravando esse vídeo. Um dólar caro. Você pode encarar, quem sabe aí o palo cortado vai ser caríssimo, né? Mas você pode encarar o oloroso, o amonteado depois e deixar, e aí vai ser mais caro também tomar um fino ou manzanilla, tá? Mas é um mundo e do cream já é maravilhoso, vocês vão ver na degustação, tá? Eu vou fazer a degustação para vocês, então o próximo vídeo vai ser a degustação dos Jerez, tá bom, pessoal? Então não esqueça de dar o like, se inscrever no canal quem não é inscrito. Obrigado por ter ficado aqui mais uma vez. Vem com a gente, construir um mundo vinho sem pose.